Vejamos agora o que é uma transformação linear. Então, uma transformação linear é uma função que associa a cada vetor de um espaço vetorial V um novo vetor TdV em um outro espaço vetorial W. E essa função satisfaz essas duas condições. T da soma de dois vetores é a soma dos valores da transformação da função em cada um dos vetores. E T, a transformação de um escalar vezes um vetor é o escalar vezes a transformação do vetor. Para qualquer par de vetores do espaço vetorial V, e alfa é qualquer escalar. Então vamos fazer quero mostrar alguns exemplos. De fato, já temos um exemplo dado na introdução, que é essa transformação, essa função. Ela transforma a cada par ordenado, a cada vetor do R2, um outro vetor que resulta de fazer uma rotação de ângulo θ no vetor x, y. Então, a gente provou na sessão anterior que ela é uma transformação linear para cada θ. Outro exemplo interessante de transformação linear é esse exemplo aqui, que é um exemplo geral de muitos casos particulares que vamos ver ao longo do capítulo. E ao longo do seguinte capítulo também. Se tomamos uma matriz A de tamanho m por n e associamos a cada vetor x o produto de A com x, então ela é uma transformação linear de Rn. Vamos fazer um exemplo mais particular para ver de que se trata isso. Vamos criar a transformação linear que associa, por exemplo, o vetor x, y, z de R3, o produto da matriz, de uma matriz, vezes esse vetor, x, y, z. Para que esse produto tenha sentido, temos que ter três colunas aqui, para ter três elementos. Então aqui podemos colocar 1, menos 1, 0. E aqui pode ser 0, 1 e 2. Eu posso colocar mais filas. O número de filas vai determinar que tipo de objeto vai ser transformado o vetor x, y, z. No caso, esse x, y, z, ele se encontra no espaço R3, porque tem três componentes. E a função t, ele transforma esse vetor x, y, z num vetor que se encontra em R2, porque o resultado tem só duas componentes, observem. Se multiplicamos fila por coluna, seria x menos y, mais 0 vezes z, que é 0. Aqui 0x é 0, y mais 2z. Então, esse elemento que está aqui é um vetor que está no R2. Uma observação importante é o seguinte: colocar os vetores de R3 em coluna ou em fila é exatamente o mesmo. Então, essa é uma transformação, se escreve assim, que pega vetores de R3 e leva em vetores de R2. Não tem que ser, como podem ver, o mesmo espaço vetorial necessariamente. Como provamos que essa é uma transformação linear? Antes de ver essa prova, eu quero que observem que essa é a matriz A, esse é o vetor x, e aqui estamos fazendo o produto de AX. O vetor x tem três componentes no caso, x, y, z. E t de x, que é o produto de A por x, tem apenas duas componentes. Então, como provamos que esse produto da matriz A por x realmente é uma transformação linear?
Então, a prova vamos fazer, no caso geral. Observen que si yo estoy pegando una matriz de m filas y n columnas, entonces tem n columnas. ¿Bien? Un número de columnas determina cuántas componentes yo tengo que colocar aquí para que el producto sea posible. Entonces aquí como tem n columnas, o x tem que estar no Rn. O x tem que ter n componentes. E o resultado vai ser um vector que está no Rn. Então, para provar a primeira condição, a condição 1, que t de x mais y é igual a t de x mais t de y, podemos fazer da seguinte forma: t de x mais y, pela definição é a vezes x mais y. Agora lembrem que o produto, todos eles são matrizes, a, x, y. Então, eu posso multiplicar. A multiplicação de matrizes é distributiva. E temos que AX é justamente T de X. E A vezes Y é T de Y. Então, com isso, a primeira condição é verdade. A segunda condição também, T de alfa vezes X é igual a vezes alfa X. Alfa é um número. Então, lembrem que do produto de matrizes, os escalares que ficam no meio, elas saem do produto. Temos a x, e isso é justamente alfa vezes t de x. Ou seja, esse tipo de transformações são transformações lineares, realmente. Então, essa transformação em particular, que é um exemplo desse exemplo, então, ela é uma transformação linear. Não temos que provar no caso específico, porque já está provado no caso geral. Bom, aqui temos outro exemplo de outro tipo de transformações muito importante, chamadas de motetias. Então, esse tipo de transformações são transformações bem simples. Ele pega qualquer... Em primeiro lugar, a transformação transforma vetores do V em vetores dele mesmo, do mesmo espaço vetorial. E ele pega um vetor e multiplica por uma constante o vetor. Na verdade, todos os vetores são multiplicados pela constante k. Se vocês pensam como k, por exemplo, sendo o número 3, então a transformação multiplica todos os vetores do espaço vetorial V por 3. Isso geometricamente significa que todos os vetores são esticados. A transformação estica todos os vetores, triplicando eles, todos. Se colocamos k igual a 1/2, por exemplo, isso significa que todos os vetores são encolhidos até a metade. Então, tudo depende do valor de k. Né? O interessante é que a gente pode determinar claramente qual é a forma na qual a transformação muda o vetor. Ele estica, encolhe ou inverte o vetor, dependendo exatamente do valor de k. Ela também é uma transformação linear, como pode ser provado imediatamente. A condição 1, por exemplo, é bem... As duas condições são bem simples. T de V mais U, por exemplo, ou W, como está no exemplo, é o mesmo que K vezes V mais W. Como K é uma escalar e V e W são vetores do espaço vetorial V, então elas satisfazem a distributividade. Aqui é K. E isso é o mesmo, o primeiro é T de V e o segundo é T de W.
Lo mismo a segunda condición, t de alfa veces b, lo mismo que k veces alfa b. Alfa y k son escalares, então podemos associar os dois. Bom, de fato, podíamos escrever isso desta outra forma também. Alfa vezes k vezes b. Esses dois, k e alfa, são números, então eu posso associar k e alfa como tal. Podemos fazer isso por passos. Talvez seja melhor. Posso associar k e alfa. Multiplicamos por b. Logo posso comutar os dois, porque são números, produto comutativo. Alfa vezes k vezes b. Agora eu posso associar de novo. E aí temos que k vezes b é t de b. Então, t de alfa b, então é uma transformação linear também. O seguinte exemplo é um exemplo um pouquinho diferente. Agora V é o espaço vetorial de todas as funções que são infinitamente diferenciáveis. Todas aquelas funções de cálculo 1 que são infinitamente diferenciáveis. Ou seja, no V estão contidos, por exemplo, as funções polinomiais, a função seno, cosseno, a função exponencial. Então, definimos a transformação T, que pega uma função infinitamente diferenciável e associa a ela a segunda derivada dela. Então, T é uma transformação linear. Antes de provar que T é realmente uma transformação linear, podíamos ver, por exemplo, que T da função seno de x seria a segunda derivada do seno de x. A primeira derivada de seno é cosseno e a segunda é menos seno de x. É essa função que associa. Por exemplo, no x quadrado, a primeira derivada é 2x e a segunda derivada é 2. Então, t associa a 2 para x elevado ao quadrado. E assim por diante. Então, ela também satisfaz as duas condições para ser uma transformação linear. A primeira condição, por exemplo, ela diz t de ux mais b de x é igual a derivada da soma. A segunda derivada da soma, né? Porque a transformação é a segunda derivada. E vocês sabem que a derivada da soma é a soma das derivadas. Se eu derivo duas vezes, continua a distributividade. Então, isso é o mesmo que a segunda derivada de x, de u, mais a segunda derivada de v de x. A primeira é justamente t de u de x e a segunda é t de v de x. A segunda condição também, t de alfa vezes u de x, é o mesmo que a segunda derivada de alfa vezes u de x. E lembrem que as constantes, como alfa, saem das derivadas, então isso é alfa vezes a segunda derivada de u de x, que é justamente t de u de x. Então, ela é uma transformação linear, ou seja, a transformação que pega funções e associa a cada função a segunda derivada é uma transformação linear. Outro exemplo muito interessante e pouco comum é essa transformação que está aqui, que se chama transformação integral. A cada função u de x associa k de xy vezes u de y. K é uma função de duas variáveis qualquer. Podíamos considerar, por exemplo, a função em alguns, talvez vocês tenham olhado em algum lugar,
esa transformación que está aquí. La verdad, bueno, podría ser así. E elevado a x veces y veces u de y diferencial de y. É uma transformação muito parecida à transformada de Fourier. Esse aqui é o K de xy. Então, T de U de x, ela determina uma nova função, né? Que depende do x. É simplesmente integrar essa função que está aqui. Então, essa função também satisfaz as duas condições para ser uma transformação linear. A primeira condição, por exemplo, T de U de x mais P de x é o mesmo que a integral desde 0 até 1 de K de xy vezes U de x mais V de x. Diferencial de y. Aqui é y. Aqui, se é y, então é y aqui. Então, isso é igual à integral de 0 até 1 de K de xy vezes U de y, multiplicando, né? K por cada um desses termos, diferencial de y, e logo distribuindo a integral. Então, temos a integral de K de xy vezes V de y entre 0 e 1. E essa primeira parcela é justamente T de U de x. E a segunda parcela é T de V de x. De forma parecida com o produto escalar, T de alfa vezes U de x é o mesmo que a integral desde 0 até 1 de K de xy de alfa vezes U de x, U de y. Diferencial de y. Então, isso é igual, alfa é constante, então sai da integral do produto, etc. Então, aí temos a integral de K de xy, U de y. E isso aqui é justamente T de U de x. Isso. Então, aí temos uma... aí temos uma transformação linear também.